Após o pranto pela morte de Saul e Jonatas ter cessado, um silêncio expectante pairava sobre Davi e seus homens. O futuro de Israel era uma tapeçaria incerta, e Davi, com o peso da promessa divina em seus ombros, buscou a única direção que conhecia. Em oração, ele clamou ao Senhor: "Devo subir a alguma das cidades de Judá?" A resposta veio clara como a luz da manhã: "Sobe." Davi então perguntou: "Para onde subirei?" E o Senhor decretou: "Para Hebrom." E assim Davi partiu, não sozinho, mas com suas duas esposas, Ainoã e Abigail. Seus fiéis guerreiros, companheiros de cavernas e desertos, seguiram-no com suas famílias, estabelecendo-se nas cidades ao redor de Hebrom. Ali, os homens de Judá vieram ao seu encontro. Com o óleo da unção, eles o consagraram rei, não de todo Israel, mas do seu próprio povo, a casa de Judá. O reinado de Davi começara, não em um palácio grandioso, mas em uma antiga cidade aninhada nas colinas. Uma das primeiras notícias a chegar aos ouvidos do novo rei foi um ato de coragem e lealdade. Os homens de Jabes, Gileade, haviam arriscado tudo para resgatar e sepultar o corpo de Saul. Davi, tocado pela bravura deles, enviou mensageiros com palavras de bênção. "Bendito sejais vós do Senhor, por terem demonstrado tal lealdade ao seu senhor, Saul, e lhe terem dado um sepultamento digno. Que o Senhor vos recompense com bondade e fidelidade. E agora, sejam fortes, pois Saul, vosso senhor, está morto, e a casa de Judá me ungiu como seu rei." Contudo, a unidade de Israel estava fraturada. Do outro lado do Jordão, em Manaim, Abner, filho de Ner e comandante do exército de Saul, não aceitava a ascensão de Davi. Ele tomou a Isbosete, um dos filhos de Saul, e o proclamou rei sobre Gileade, Assur, Jizreel, Efraim, Benjamim e sobre o restante de Israel. Isbosete tinha 40 anos e reinou por 2 anos, mas seu trono era sustentado pela força e ambição de Abner. Enquanto isso, o reinado de Davi em Hebrom, sobre Judá, se estenderia por 7 anos e 6 meses. A paz era frágil, uma fina camada de gelo sobre águas turbulentas. A inevitável colisão entre as duas casas reais não tardou. Abner e os homens de Isbosete marcharam de Manaim para Gibeão. De Hebrom, Joabe, o impetuoso filho de Zeruía e sobrinho de Davi, liderou os soldados do rei de Judá. Os dois exércitos se encontraram junto ao açude de Gibeão, posicionando-se em lados opostos da água, a tensão crescendo a cada momento. Foi Abner quem quebrou o silêncio tenso, com uma proposta que selaria o destino de muitos. "Que alguns jovens se levantem e lutem diante de nós", sugeriu ele a Joabe. Joabe, que nunca fugiu de um desafio, concordou. 12 jovens guerreiros de Benjamim, leais a Isbosete, e 12 dos homens de Davi foram escolhidos. O que se seguiu foi um espetáculo de fúria e morte. Cada guerreiro agarrou seu oponente pela cabeça e cravou-lhe a espada no lado. Os 24 homens caíram juntos, seu sangue manchando a terra de Gibeão. O lugar ficou conhecido como Elcate Azurim, o campo das espadas afiadas. A tentativa de resolver o conflito com um duelo controlado explodiu em uma batalha campal feroz. Naquele dia, os homens de Davi, mais experientes e endurecidos pelas batalhas, levaram a melhor. Abner e os homens de Israel foram forçados a recuar. Entre os perseguidores estava Asael, irmão de Joabe, rápido como uma gazela selvagem. Ele fixou seu olhar em Abner e não se desviou, correndo para alcançá-lo. Abner, olhando para trás, gritou: "És tu, Asael?" Ele respondeu: "Sou eu." Então Abner o advertiu:
Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Captura um dos jovens e fica com as suas armas. Mas Assael, movido pela ambição de derrotar o grande general, recusou-se a parar. Mais uma vez, Abner implorou: deixa de me perseguir. Por que eu te feriria? Como poderia eu depois encarar teu irmão Joabe? Mas a insistência de Assael foi seu fim. Abner, com um golpe de lança para trás, atingiu na barriga, e a lança o atravessou. Assael caiu ali mesmo, morto. Todos que passavam pelo local paravam, consternados com a visão do jovem guerreiro caído. A morte de Assael, entretanto, apenas inflamou a fúria de Joabe e seu irmão Abisai, que continuaram a perseguição a Abner. O sol se punha quando Abner e os seus homens, os benjamitas, se reuniram no topo de uma colina, formando uma única tropa. Do alto, Abner gritou a Joabe: a espada devorará para sempre. Não percebes que isto só terminará em amargura? Até quando esperarás para ordenar que teus homens parem de perseguir seus próprios irmãos? Joabe, com o coração pesado pela perda do irmão, mas reconhecendo a verdade nas palavras de Abner, respondeu: vive Deus, que se não tivesses falado, meus homens teriam perseguido os teus até o amanhecer. Ele então tocou a trombeta e todo o exército parou. A perseguição cessou, e a luta entre irmãos terminou por aquele dia. Abner e os seus homens marcharam pela planície durante toda a noite, atravessaram o Jordão e chegaram a Manaém. Joabe e seus soldados também fizeram o caminho de volta. Levaram o corpo de Assael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Ao amanhecer, chegaram a Hebrom. A contagem das perdas revelou a dura realidade daquele dia. 19 homens de Davi estavam mortos, além de Assael. Do lado de Abner, tombaram 360 homens. A guerra civil havia começado, e o primeiro sangue derramado prometia que muito mais ainda estava por vir.